Olá, eu sou a Erika Leite. É um prazer estar aqui com vocês no mês de agosto, podendo falar um pouquinho a respeito de oração, que envolve filhos e mães e pais também, né? Que seja uma bênção para a minha vida e para a tua vida também. Que o Espírito Santo possa estar falando e ministrando aos nossos corações. Nós estamos estudando o livro O Poder dos Pais que Oram e nós estamos já no 10º capítulo. É um livro muito gostoso, onde a gente tira muitas lições, onde a gente acaba revendo algumas coisas que a gente aprendeu na vida e a gente acaba recordando de coisas que às vezes estavam distantes de nós. Então, no capítulo 10 do livro, ele fala que nós devemos ser pessoas que Deus nos criou para ser e também ensinar os nossos filhos para que eles sejam pessoas que Deus os criou para ser. Às vezes a gente vai vivendo uma vida e tem mulheres que são muito infelizes, vivem uma vida de forma pesada, de forma amarga, porque não entendem muitas vezes o propósito para qual elas foram criadas. Nós acabamos buscamos nós acabamos buscando ser o que nós queremos. E muitas vezes não o que somos realmente ou o que Deus nos formou para ser. Por isso, nós somos levadas a uma vida de sofrimento, a uma vida de frustração e muitas vezes a uma vida de fracasso. Então, sem a gente perceber, quando a gente vai falar de filhos, é muito interessante que esse livro ele retrata. Não dá para a gente falar de filhos especificamente sem poder falar da gente, sem poder falar de pais antes, porque os nossos filhos são esponjas, seja lá a idade que eles tiverem. Eles aprendem. O nosso amor para com eles acaba constrangendo, as nossas atitudes constrangem um filho que já é casado. Então, nós primeiros precisamos realmente sondar os nossos corações e para a gente detectar, será que eu sou feliz realmente? O que está faltando para eu ser feliz? O que eu busco da minha vida? Quais os meus propósitos? O que eu tenho buscado? Eu mesmo vivi uma vida de muita ansiedade, porque eu trabalhei desde muito nova, sempre fora de casa, e desde quando eu me casei, eu cuidava de casa, depois vieram os filhos, e trabalho junto. Então, eu comecei a perceber que as coisas de casa eu sempre fazia, sempre correndo, com muito enfadonho, sabe? Muito peso. E nessa pandemia eu pude trabalhar um pouco nisso, sabe? Eu falei, puxa, o que é que você sente? E aí eu fui conversando comigo. O que você sente, Érica? Por que te irrita, às vezes, você fazer os serviços de casa? E aí comecei a refletir comigo mesma e fui percebendo o quê? Que eu sempre trabalhei, né? Desde os 14 anos, trabalhava já fora. E aí, então, casei, ajudava minha mãe, né? Antes a cuidar das coisas da casa. E às vezes é sempre meio sob pressão. E quando a gente casa, a gente toma um choque, a gente tem que cuidar a gente, depois vem os filhos, aí a gente inventa de comprar casa grande, aí não dá conta de limpar, né? E nesse tempo de pandemia a gente ficou sem ajudante. E aí eu comecei a refletir sobre isso, sabe? E aí eu comecei a parar e a glorificar a Deus pela minha casa, pela minha saúde, pela minha vida, pela oportunidade de ter saúde para eu poder limpar a minha casa. Então, eu comecei a perceber que às vezes eu pedia algumas coisas para meus filhos fazerem e eles também ficavam com aquele mesmo peso que eu tinha quando eu ia fazer. Ou seja, eu estava ensinando aquilo para eles. Não sei se vocês já viram aquele homem, eu não lembro o nome dele, ele gosta sempre de dar palestras a respeito de filhos, e ele fala que às vezes a gente se motiva tanto, é férias, 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 parecendo que o trabalho é uma coisa muito ruim. Ou tem gente que fica assim de segunda a sexta num peso muito ruim, e aí chega sábado e domingo, ai, ainda bem. Então a gente precisa, às vezes, se consertar em algumas áreas, perceber o que acontece em nós, para que nós possamos passar para os nossos filhos. O quê? Ensinamentos de quê? De que o trabalho é bom, de que o trabalho foi instituído por Deus, de que o trabalho abençoa, de que é pelo trabalho que nós nos alegramos. Já pensou você todos os dias ali em casa e vive uma vida triste, né? Então,
precisa ter esse movimento, ou do marido, ou da esposa, precisa estar tendo esse movimento. Então, o trabalho é algo bom. Então, nós precisamos entender o quê? Que muitos adultos, eles não gostam do seu trabalho e eles vivem felizes e distante de suas expectativas. Às vezes criam expectativas tão pesadas, tão distantes da realidade que vivem, que essas pessoas não conseguem achar alegria no dia a dia. Então elas vão vivendo e num determinado período da vida, elas acreditam na mentira de que elas não são boas para aquilo que elas estão fazendo, por isso elas precisam ser outra pessoa, elas precisam mudar de emprego, elas vão mudando, 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 e a insatisfação está lá dentro delas. Então, talvez existam pessoas que jamais, jamais foram encorajadas a reconhecer seus talentos e toda a potencialidade que Deus lhes deu, e certamente não compreenderam quem Deus gostaria que tais pessoas fossem. Pessoas que às vezes vão trabalhando, vão vivendo, né? E nessa pandemia a gente vai caindo assim as fichas, né? A gente vai se dando conta de que a gente tem um ministério dentro da nossa casa. Os nossos filhos são o nosso ministério. A higiene que a gente faz dentro da nossa casa, a faxina que a gente faz é para abençoar a nossa casa. Isso é bênção, isso é maravilhoso. Então a gente tem que tomar isso como uma coisa boa. Então, enquanto a gente acabar vivendo sem pedir que Deus nos oriente, que Deus realmente fale conosco, Senhor, quem eu sou? Para que eu vim a este mundo? Por que eu vim para esta família? O que o Senhor deseja que eu realmente seja? Faça de mim uma bênção. E aí, quando a gente acaba fazendo essa análise de nós com nós mesmos, Deus vai trabalhando e a gente vai podendo ver com humildade todos os planos que Deus tem para nós. E a gente vai deixando de ser frustrado e também vai deixando de criar filhos frustrados, filhos com expectativas tão aquém daquelas que nós damos para eles. Então, o livro ele fala que a autora ela conheceu um engenheiro que ele tinha uma carreira muito próspera como engenheiro, mas ele era apaixonado por ser mecânico de automóvel. E ele fala que num dado momento ele acabou deixando toda a carreira dele e ele gostava, como ele tinha estudado a parte de mecânica, e ele gostava de estudar o carro e analisar e cuidar do carro das pessoas. E ele fazia aquilo com muito amor. Então, às vezes, a gente acaba também ensinando os nossos filhos que eles devem procurar, sei lá, profissões que dê dinheiro, e a gente se esquece que a gente tem que procurar profissões que nós amamos. Então, a gente tem que estar bem estabelecido em nós, sabe? Bem assentado. Puxa, qual é o meu papel? Eu tenho um papel tão importante. Eu tenho uma grande amiga que nessa pandemia a gente ainda tem se aproximado. Ela cuida da casa dela. O marido trabalha muito, trabalha num cartório de imóveis e ela trabalha muito na casa dela. E ela me ensina muito, muito, porque ela faz tudo com muito amor. Ela corre, ela busca os filhos para um lugar, busca para o outro. Tá toda hora passando camisa do marido, toda hora limpando a casa, mas ela faz isso com tamanho amor, com tamanho zelo, que um dia ela falou para mim que ela tinha vontade, às vezes, de voltar a trabalhar fora. E eu falei, poxa, mas você tem um ministério tão bonito, né? Que a casa anda por conta do que ela está governando ali, né? É uma governança o ministério que ela tem. E isso é maravilhoso, isso deixa os filhos em pé, isso faz com que os filhos vão para a escola, voltem, vão para o trabalho, o marido, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender e amar aquilo que a gente está fazendo, porque senão a gente vai ficar frustrada e vai ensinar os nossos filhos a serem frustrados também. E aí tem também um outro exemplo que o livro dá, de um homem que ele não aceitou. Ele era um grande empresário, muito bem sucedido, e ele não aceitou o seu chamado para o pastorado. Deus chamou ele por diversas vezes, ele não quis, porque ele falou: puxa, como que eu vou deixar toda a minha empresa? Ele acabou se divorciando, ele acabou perdendo a vida na tristeza e ainda perdendo tudo que ele tinha. Então, a gente precisa começar a aprender a valorizar aquilo que realmente está aqui dentro, olha, porque a vida é passa tão rápido, né? A gente está vendo o final dos tempos aí, toda essa questão do Afeganistão que chegou essa semana para a gente tão dolorido, e a gente fala isso é tudo noticiários de
que o mundo está acabando. Então a gente vai olhando e a gente fala, poxa, às vezes a gente fica se apegando a tanto dinheiro, e dinheiro não é tudo em nossas vidas, né? Então, nós precisamos ser pais de oração para que nós possamos ensinar os nossos filhos a amar a escola, a amar a faculdade, a amar o trabalho, a amar a igreja, a amar estar ali na igreja. Às vezes os meus filhos falam, mamãe, eu não queria ir hoje para a igreja. Eu falo, pois é, no grupo de adolescentes, vamos supor. Eu falo, pois é, você tem que ir, porque você precisa criar um hábito na sua alma. Porque a nossa alma realmente não quer, eu quero prazer, eu não quero estar ali. A gente precisa criar, a gente precisa forçar a nossa essência, fazer sacrifício para a gente acostumar. E nisso Deus vai abençoando. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos, mas a gente também precisa ser exemplo, né? Se eu não estou ali orando, se eu não estou ali me alegrando, se eu não acordo já de manhã glorificando a Deus e louvando e adorando o nome dele, como é que eu quero que o meu filho faça isso, né? Então eu preciso ser pais que sejam capazes de mudar vidas, né? E os pais de oração precisam se permitir. Então, quando a gente fala esse louvor, né? Senhor, quero ter um coração igual ao seu, eu preciso permitir que o Senhor mude realmente o nosso coração. Eu preciso estar sensível, eu preciso ter intimidade com o Senhor. Porque se eu não tenho intimidade com o Senhor, eu não ouço, né? Se eu disser assim, se eu virar aqui na reunião e falar, Odé, né? Alguém vai falar, quem? Quem você está chamando? Aí eu falo, ai, Débora, é você. Nossa, mas eu não tenho intimidade com você, Érica, para você me chamar de Dé, né? Então a gente precisa ter intimidade com o Senhor, para quando Ele nos... Ô, Érica, ô, Leia, ô, Selma, ô, Solange, cadê você, minha filha? Onde você está? Ô, papai, ouvi, ouvi. O Espírito Santo vem e você ouve. Senão aquilo passa. Então, às vezes, nós sofremos consequências dolorosas quando nós não atendemos à voz de Deus, quando nós não estamos ali atentas a ouvir a voz de Deus. E o maior plano do diabo é para que nós e os nossos filhos, seja a idade que eles tiverem, é fazer com que eles se comparem com os outros. Vocês já perceberam isso? Para que eles se julguem imperfeitos e para que eles busquem ser alguém que não foram criados para ser. Às vezes a gente está como mulheres, eu sempre falo isso, às vezes na sala de mulheres, a gente às vezes está ali, vai indo, a gente está com uma roupa e a gente vê a outra andando na igreja e você fala, nossa, olha, puxa, aquela tá descolada, né? Nossa, olha, eu vou querer me vestir, olha o cabelo daquela. Imagina, se a gente, mulher adulta, imagina nossos filhos quando vão para a escola, né? Os nossos filhos quando vão para a faculdade. Às vezes eles olham e eles veem, às vezes, assim, uma pessoa que você fala, puxa, ela parece tão desinibida, mas aquela pessoa às vezes não tem respeito nenhum pelo professor. E às vezes aquele filho teu que está olhando aquele outro aluno dentro de uma faculdade, ele vai falando, nossa, eu preciso ser mais assim. E sabe, aquela pessoa vai mudando. Às vezes no trabalho, eu sou muito bobão mesmo. Pode ser o seu filho adulto. Eu sou muito bobão, eu sou muito Caxias mesmo. Eu estou sempre fazendo tudo aqui, olha o outro que não faz nada. E não, a gente precisa fazer sempre com que eles se sintam o quê? Com o papel que Deus os formou para ser. Com ética, com moral, com educação. Então a gente precisa estar sempre ali, ó, sempre tendo sabedoria para quando um filho, vamos supor, um filho casado, ai, mãe, aconteceu isso, isso, isso no meu trabalho. Um filho na faculdade, aconteceu isso. Ai, como que você acabou lidando? Puxa, né? E aí você tem a oportunidade de ainda falar de Jesus e ainda trazer ele de novo para Cristo. Então, a gente precisa ser sábia. Para a gente fazer isso, a gente precisa ser sábia. Então, Satanás, ele quer que a gente fique se julgando, que a gente se sinta imperfeito, que a gente se sinta inferior às outras pessoas. Então, as pessoas acabam se comparando umas com as outras, né? Desde a aparência das vestimentas, seus bens móveis, os imóveis, que elas são queridas, ou a outra não é tão querida, tem mais amigos, a outra tem menos, ou o desempenho escolar, ou o jeito de orar, a capacidade que uma tem no trabalho, o talento, a beleza. As pessoas vão estar sempre se comparando. Mas a gente precisa primeiro entender que a gente é amada, a gente foi criada, a gente foi escolhida para ser quem nós somos. E a gente precisa incutir isso no coração dos nossos filhos. Amém? Então, vamos ter um momento agora. Peraí, tem mais um pouquinho aqui. Então, esse processo diário, até de comparação, é o resultado, acaba resultando sempre uma expectativa abaixo, né?
que acaba minando a identidade da pessoa na qual ela não é, por isso que ela acaba se frustrando. Então, aqui, o livro também fala assim, que existem muitas pessoas, desde criança, adolescentes, jovens, mulheres, homens, que desejam ser diferente do que são. Gastam tanta energia procurando ser diferentes, ao invés de dar valor para a pessoa que Deus os fez, para a pessoa que Deus os criou para ser. Então, nós precisamos tomar ciência disso, passarmos a orar por nós, por nossos filhos, para que Deus revele quais dons, quais talentos Ele nos deu, pedir sabedoria para sermos encorajadas e encorajar os nossos filhos também, os nossos maridos, seja a idade que tiverem, que possamos educá-los, treiná-los e ajudá-los a se desenvolverem para sermos e eles serem também a pessoa que Deus quer que eles sejam. Então, uma grande ajuda nesse processo é de entender quem Deus deseja que sejamos e aos nossos, é ter esse relacionamento íntimo com Deus, pois jamais entenderemos quem somos se não entendermos quem Deus é. Um livro muito interessante que mudou bastante a minha vida é o Propósito, aquele livro daquele pastor Henry Aura, acho que é o Propósito, Uma Vida com Propósito. É maravilhoso, porque os primeiros capítulos do livro tratam exatamente isso, quem nós fomos, para qual fim nós somos criados. E aí, assim, às vezes, se você está perdido, você pode retomar, pegar esse livro, pega emprestado, dá uma estudada. É tão interessante, nós nascemos para a glória e para louvor do Senhor, né? E às vezes a gente perde tempo com tantas outras coisas que não importam. Vamos, a Solange, ela vai nos levar em oração nesse momento, para que nós possamos ter a nossa vida sempre direcionada, com intimidade ao Senhor, para que os nossos filhos vejam esse exemplo através de nós. Solange, pode orar para a gente? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesse tempo, ó Deus, reunidas, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor Deus, a ser mulheres sábias, ó Deus, porque estudando da Tua palavra, Deus, nós possamos tá crescendo e podendo instruir os nossos filhos nos caminhos que eles devem andar. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do meu esposo, pelo serviço dele, de todos os demais pais que tenhas, das esposas que estão aqui, dos maridos, Senhor. Eu te agradeço pelos nossos maridos, eu te agradeço pelos nossos filhos, Senhor, que o Senhor possa estar, ó Deus, nos ajudando a entender, a ter paciência, a conduzir eles, ó Deus, no caminho que eles devem andar, Deus. Amém. E que possamos, ó Deus, ser sábias, ó Deus, para instruí-los, ó Deus. Sempre estar ensinando o certo e o errado, ó Deus. E que o Senhor possa estar, ó Deus, nos livrando de toda essa doença que está no mundo, ó Deus. O Senhor possa estar, ó Deus, tendo misericórdia dessas pessoas que estão doentes, acamadas, Deus, muitos familiares, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando. E muito obrigado, ó Deus, porque estamos com saúde, podemos engrandecer o seu nome, podemos falar do teu amor para aqueles que não te conhecem, porque sabemos, ó Deus, que cada dia o dia está mais próximo, Senhor, do Senhor está voltando. É verdade. E que possamos, a cada dia, ó Pai, estar dando valor às coisas que vêm do céu, Senhor. E muito obrigado, ó Deus, por estar dando, ó Deus, a oportunidade de estarmos aqui reunidas como mulheres, Senhor, orando pelos nossos filhos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Obrigada, Solange. Então, esse é o capítulo 10. Nós devemos ter a certeza de quem somos, para que fomos criados, para que possamos ensinar os nossos filhos. Se você não tem certeza disso, mãe de oração, você precisa buscar, se conhecer. Se você tem aí, às vezes, uma frustração, uma tristeza que assola o teu coração, busca ajuda de uma amiga, de um pastor, de um psicólogo,
para você estar preenchida, feliz, né? A gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, a gente precisa viver feliz, tá bom? O capítulo 11, ele fala que nós devemos seguir a verdade e ensinar. O nome do livro é O Poder dos Pais que Oram, de Storm Omark. Nada. O capítulo 11 fala que nós devemos seguir a verdade e ensinar os nossos filhos a seguir a verdade e a rejeitar a mentira. Parece, quando a gente começa a ler assim, parece algo que você fala para criancinha pequena, né? Ah, ensina seu filho a não mentir, né? Mas às vezes, sem a gente perceber, nós mesmos acabamos fazendo algumas mentirinhas também. E aí eu volto de novo. A palavra precisa passar em mim para depois passar nos meus filhos. Então, nós, os nossos filhos, sabemos que é possível negociar a punição para determinadas transgressões, não são? Ah, machucou, fez isso, ou não está falando com tal pessoa, vamos pedir perdão, pede desculpa. Mas quando se trata de mentira, a correção deve ser feita de forma rápida, imediata e até desagradável, se for preciso, e inegociável. A gente tem que ter isso em mente, tem que ser rápido. A mentira é um dos piores delitos, porque é o princípio de todos os atos malignos. Todo pecado ou crime tem início com uma mentira. É o dolo, aquilo que a gente vai formando no nosso coração, para que a gente, uma enganação, para que a gente vá lá e exercite aquilo que nós estamos querendo fazer, que é o pecado, que é a grande mentira. Então, nós precisamos parar de acreditar que quando ninguém está vendo, nós podemos mentir, ou quando a gente está no nosso trabalho, a gente pode fazer alguma coisa quando o chefe não está olhando, quando a gente está na igreja. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está mentindo, a gente está errando. A gente tem que ser a mesma pessoa que a gente é em casa, que a gente é na igreja, que a gente é no trabalho, para que a gente ensine os nossos filhos também. E quando eles mentirem, a gente tem que ser rápido. Meu filho teve uma época que ele estava lá com os negócios no videogame e acabamos comprando umas coisas no cartão e o meu cartão ficou salvo lá. Isso já tem uns 3 ou 4 anos. Um menino, ele acabou depois comprando algumas outras coisas do jogo sem a nossa permissão. E a gente foi conversar isso com ele e ele ficou muito envergonhado. E aí comprou por diversas vezes e nós tivemos que rapidamente agir e trabalhar com ele, que ele não poderia, porque eu fico pensando assim, às vezes se um menino não é cortado, não é ensinado quando pequeno, quando adolescente, vira um político corrupto, né? Quando crescer, vai achar que não tem problema nenhum fazer, quando for fazer o imposto de renda, ah, vou colocar, eu gastei no dentista 300, ah, mas eu vou colocar 1.300. Quem vai saber? A receita não paga, não pega, porque pega mesmo quem tem muito dinheiro. É a mesma coisa. Então, a gente tem que, hoje, ensinar os nossos filhos, ser pesado com eles em relação à mentira, à enganação, porque a Bíblia diz assim, trabalhar por adquirir tesouro com a língua falsa é vaidade e um laço mortal. Provérbios 21:6. E ainda Provérbios 19:5 diz assim, a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Então, às vezes, a gente deixa de ser abençoado por mentirinhas brancas, que às vezes o pessoal fala, né? Ah, é uma mentirinha branca, ah, eu menti. Não, a gente tem que buscar falar a verdade. O que aconteceu? Realmente, foi isso. Ah, o que houve que você não foi? Aconteceu isso, isso, isso. A gente tem que evitar de estar mentindo, mentindo. E sem perceber, os nossos filhos estão vendo. E às vezes a gente precisa também ensinar eles, diga a verdade. Se você anda na linha, não tem problema nenhum de dizer a verdade. Então, a mentira é um hábito em acreditar que a gente pode se safar. O problema não é a mentira em si, porque às vezes, se você for ver, o meu filho, por exemplo, ele estava mentindo que ele tinha comprado no meu cartão, sem eu saber. Não é mentira em si. Vamos supor, a gente trabalha, a gente teria dinheiro para pagar aquele joguinho que ele comprou, mas a questão é comprar sem a gente saber, sem perguntar, e ainda se perguntasse, ia saber que a gente não ia dar, então por isso que foi lá e comprou sozinho. E nisso, a gente pode observar, é a mesma coisa de um político,
né? Ele vai lá, ele faz um caixa 2, ele vai fazer uma política, uma campanha, ele gastou 300, ele põe que ele gastou 1.300 para ele receber, uma empresa que vai fazer uma licitação. Então, assim, as pequenas coisas no dia a dia vão fazendo grandes. Então, a gente precisa estar com os nossos filhos, os nossos maridos, e a nossa conduta, a nossa vida, seja a idade que for, nós precisamos entender que a mentira, ela traz consequências. E as pessoas que mentem precisam se libertar da mentira, pois somente quando decidimos deixar a mentira, nos arrepender e mudar o nosso trilhar, que Deus opera em nós. O contrário disso é criar raízes. E a gente vai sempre mentindo, 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 e vai achando que não tem problema mentir. Não tem problema eu fazer tal coisa, não tem problema. E não é assim, vai criando raízes. Aqui o livro, ele separa alguns versículos que falam a respeito da mentira. Por exemplo, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu prazer. Provérbios 12, 22. Em João 14, versículos 15 a 17, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, a gente tem o Espírito da verdade em nós. Nós somos criadas para andar em verdade. Quando a gente recebeu a Jesus Cristo, a gente foi criada para andar em verdade. Então, a gente precisa rejeitar, e toda vez que a gente for pensar em mentir, mesmo que seja aquela mentirinha pequenininha, preciso rejeitar e falar: não, Senhor, me perdoe. Senhor, olha, Senhor, me perdoe, eu preciso parar, isso tem que mudar na minha vida. Então, vamos orar? A Lucimara vai conduzir a gente em oração, para que nós possamos ensinar os nossos filhos, para que a gente possa deixar a mentira e ensinar também os nossos filhos a respeito da verdade. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Tá. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, neste momento, ó Pai, eu quero louvar, ó Pai, pela vida dos nossos filhos, quero louvar, Senhor, porque o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Pai. Pedimos, Senhor, as tuas bênçãos na vida deles, ajude-os, ó Pai, para que seguir sempre o teu caminho, Senhor, que possam seguir sempre a verdade, ó Pai. E que nós, pais, Senhor, sejamos exemplo, ó Pai, na vida deles, ó Pai, falando a verdade, seguindo a Tua palavra, Senhor, como o Senhor tem nos ensinado, ó Pai. Amém. Que nós possamos, Senhor, estar rejeitando a mentira, porque sabemos que não vem de Ti, ó Pai. Porque o pai da mentira é o diabo, Senhor. E não deixa, Pai, que nós, os nossos filhos, ó Pai, caímos na mão, ó Pai, desse pecado, Senhor, que nos leva a tantos males, ó Deus. Senhor, ó Pai, que eles tenham força, que eles possam agir, Senhor, contra a mentira, né? E que a verdade sempre esteja, Senhor, em nossos lábios e nossos corações. E, Senhor, nos livre, ó Pai, de todo espírito, ó Pai, da mentira, todo espírito da enganação. E se por algum motivo, ó Pai, os nossos filhos ou nós mesmos, Senhor, cairmos nesse pecado da mentira, ó Pai, que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Amém. Que nós possamos, ó Pai, nos arrepender, que nós possamos pedir perdão, que possamos confessar realmente os nossos pecados, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, ó Pai. E que nós possamos, ó Pai, voltar a trilhar o caminho da verdade, ó Deus. Sabemos, Senhor, que nós temos muitas influências malignas, que os nossos filhos têm muitas influências, tanto por amigos, como por coisas que eles ouvem, ó Pai. Mas, Senhor, que o Espírito Santo esteja falando na vida de cada um, ó Pai. Que a gente possa estar sempre, ó Deus, em oração, buscando a Tua palavra, Senhor, guardando a Tua palavra em nossos corações, para que nós não pecamos, Senhor, contra Ti. Pedimos, Senhor, reveste-os, ó Pai, com a Tua verdade, porque sabemos que a Tua palavra é a verdade, ó Pai. E pedimos, Senhor,
também reforçando por nós, ó Pai, que somos exemplos, Senhor, para que a gente possa controlar aquilo que a gente fala, que a gente possa falar, Senhor, somente a verdade e agir, ó Senhor, não só falar, mas agir, ó Pai, com o nosso exemplo, ó Deus. Colocamos a vida deles e as nossas vidas também em tuas mãos, Senhor, para que a gente possa ser luz, ó Pai, nesse mundo, Senhor, que tem nos levado, que tem levado as pessoas a tantas mentiras e a tantas enganações, ó Pai. Usa nossas vidas, fortaleça, ó Pai, as nossas vidas, que possamos estar sempre trilhando esse caminho da verdade, que é o Senhor Jesus, ó Pai. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Lucimara. O capítulo 12 do livro, ele fala que a gente deve aprender a viver uma vida saudável, vivendo o poder da cura em nossas vidas. Às vezes a gente vai vivendo a vida na força do nosso braço. Quando a gente vê, a gente faz um montão de coisas e a gente não orou por nenhuma delas. E às vezes a gente não parou para perguntar se aquelas coisas que aconteceram na nossa vida estavam nos caminhos de Deus, Deus tinha algo para nos ensinar com aquilo. E isso também, assim como a gente deixar de mentir, assim como a gente parar de ficar se comparando, também é um hábito. Nós precisamos colocar em prática, no dia a dia. De tudo que nós vamos fazer, nós precisamos colocar em oração. Então, o livro, ela conta que ela teve uma filhinha, ela tem uma filha e um filho, e quando a filha dela tinha 4 anos, ela foi diagnosticada para uma cirurgia de um problema ocular, né? Um problema de visão. 4 aninhos de idade, a filhinha dela foi indicada para fazer uma cirurgia. E ela relata que ela e o marido ficaram bastante abalados e eles passaram a orar, e eles falaram: Senhor, como assim? Ela tem apenas 4 aninhos. E ele fala que num dado momento que eles estavam em um processo de oração, um período, um amigo ligou e sem saber de nada, ele veio e começou a conversar com eles e passou a indicação de um médico. E esse médico resolveu a questão da filhinha deles, colocando uma lente de contato mais enrijecida nos olhos, e ela usou aquilo até os 12 anos de idade, e depois dos 12 anos ela foi curada. Então, ela ensina que o quê? A primeira coisa que a gente faz, a gente se desespera, né? Eu vejo, às vezes, tem gente agora com Covid, que, lógico, a gente vê tanta gente morrendo, se desespera, fica aflita, e esquece de orar, né? Então, nós precisamos primeiro criar o hábito de orar, de nos colocar realmente: Senhor, olha, meu filho está passando por isso, 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 ajuda, Pai, coloca as tuas mãos. O Senhor disse que o Senhor levaria na cruz, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. E aí, depois a gente leva ao médico, caso necessário. Então, nós precisamos acreditar no poder de cura do nosso Deus. Porque, às vezes, nem a gente não acredita. Mas por quê? Porque a gente está no botão do automático, né? A gente esquece que nós temos um Deus que é Pai, que é um Deus de cura, que é um Deus amigo, que é um Deus que olha, que vela pelas nossas vidas enquanto nós estamos dormindo, cuida dos nossos filhos enquanto eles estão na faculdade, no trabalho, protege-os da Covid. Então, a gente precisa colocar isso mais em hábito, né? Então, e quando nós oramos por cura, nós devemos também agir com gratidão por ela e não como se ela não tivesse acontecido. O livro, ele conta também a respeito de um exemplo, que ele fala assim que teve um acidente de um carro e o filho da autora, que sofreu o acidente de carro, ele foi curado, foi uma grande pancada que ele teve, que acabou pegando a coluna dele. E ela fala assim que aí depois de um tempo o seguro procurou eles e eles iam indenizar o filho. E aí disse que na hora que ela pegou a ligação do seguro no telefone, ela lembrou daquele versículo que fala em Salmo 103, versículo 2, que fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Então, ela falou assim que quando ela pegou aquela ligação do seguro dizendo que ela ia ser indenizada, o filho dela já estava bem, o filho dela já estava curado.
E aí, na hora, ela falou até que a carne dela até pensa assim, né? Puxa, que bom, é um dinheirinho que está vindo. Aí ela pensou, mas não é correto, porque aquele que eu bendigo sempre, que eu estou sempre adorando, ele é quem providenciou a cura, ele quem providenciou a recuperação do meu filho. Então eu deixo para lá tudo isso, está tudo certo. É Deus quem cura as enfermidades do meu filho. E aí eu lembrei nesse momento de quando eu tive o diagnóstico do meu filho, de que ele ia ter a síndrome de Down, e eu gestei ele, e no momento do parto, ele não nasceu com a síndrome de Down. E aí as pessoas sempre falavam para mim: "Puxa, mas você tem que indenizar essa médica, vai processar ela, porque já pensou? Porque ela me propôs um aborto", né. Eu era nova, ela falou: "Poxa, vamos tentar fazer um aborto até o quarto, terceiro mês, acho, eu faço um aborto". E eu falei: "Não, não preciso indenizar ninguém. Tá aqui o meu filho, tá aqui o propósito da minha alegria, né, Deus, não sei o que houve, se houve um erro médico, se Deus curou realmente o meu filho, tá aqui, não tem nada. Todos os médicos tratando como síndrome de Down, então eu vou ficar atrás de indenização". Então, às vezes, a gente fica pensando muito, volta ao tópico 1, dinheiro, 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 né. Esses dias foi muito engraçado, o meu marido, ele tem um sobrinho, e esse sobrinho está morando num abrigo, está se recuperando de um período aí que ele acabou fazendo uso de entorpecente. E aí ele tem esse sobrinho que está lá, e aí as irmãs dele pediram, se ele tinha roupa quente para levar para o filho. E ele tirou um pijama que eu dei para ele, um pijama grosso, bonito, cinza claro. Sabe quando você escolhe? Aí ele apareceu com aquele pijama e uma outra blusa de lã muito nova. E eu falei: "Mas você vai dar esse pijama, fui eu que te dei". Aí ele virou e falou: "Pois é, esse pijama, ela me foi solicitado que ele estava com frio, estava no abrigo que ele está com frio. Esse pijama é muito quente. Eu não tenho tanto frio igual esse pijama tem o poder de me aquecer. Não consigo muitas vezes dormir com ele. E eu vou abençoar". E foi muito interessante que ele levou o pijama ontem, hoje ele ganhou um outro pijama mais fino. Aí você fala: "Como é que pode?". Aí ele veio me mostrando, né, e aí eu falei: "Nossa, ganhou de outra pessoa, um outro pijama". Então Deus, ele move assim, sabe. Às vezes a gente fica pensando só em dinheiro, às vezes a gente fica pensando: "Puxa, o pijama que eu dei". Não, Deus está pensando naquele coração, Deus usou o coração dele para abençoar o outro. Então a gente precisa se desprender, a começar em mim, né, a ter mais intimidade com o Senhor e realmente falar assim: "Se o Senhor moveu o coração, é para abençoar, e o Senhor vem, o Senhor repara todas as coisas". Então a Marta vai nos levar nesse momento em oração ao Senhor, pedindo para que o Senhor realmente nos ajude, nos ensine a viver de forma dependente de Deus. Pode orar, Marta? Sim. Meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa palavra, Senhor Deus. Obrigada porque nesse momento de pandemia, Senhor Deus, a gente vê tanta gente doente, com depressão. A gente viu, ainda hoje vi atleta, aquela tenista japonesa, também com problemas emocionais, Senhor Deus. Então, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, e queremos pedir pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, que Amém. o Senhor possa estar cuidando dessa, dessa fase emocional, por causa que a gente ficou tanto tempo sem poder estar em contato com pessoas e a depressão tomou conta de muita gente, mas eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias, Senhor Deus. E Amém. eu quero te pedir que o Senhor livre de acidentes, incidentes, maldades, de todo tipo de doenças, de enfermidades, cada um dos nossos filhos, de cada família representada aqui, Senhor Deus. Amém. E
os nossos queridos também, Senhor Deus, amigos, familiares, Senhor Jesus, que o Senhor esteja realmente cuidando, Senhor Jesus. Que o Amém. Senhor nos abençoe, que a gente possa estar realmente de joelhos, Senhor Deus. E eu quero dizer da minha parte, Senhor Deus, o Senhor esteve cuidando do meu filho, da minha nora, que estiveram internados, Senhor Deus, e por incrível que pareça, a paz que eu tinha no coração, apesar daquela situação difícil de UTI, essas coisas, e o medo realmente, e eles com um bebê pequeno que também foi infectado, a gente tinha medo, medo sim, porque somos humanos, mas a paz que Deus pôde dar é por causa da oração, é Amém. por causa do joelho no chão, Senhor Deus. Então, que a gente possa estar diante de Ti, dia após dia, de joelhos, colocando a nossa família, os nossos familiares e os nossos amigos, Senhor Deus. E porque se a gente não colocar diante de Ti, a gente vai acabar ficando louca, porque a gente não tem como pegar, a gente tem que saber que a gente depende apenas de Ti, Senhor Deus. Amém. Eu tenho 2 filhos que moram longe, bem longe, e eu entrego eles diariamente nas mãos do Senhor. Tento conversar com eles, saber deles dia após dia, mas eu sei que o Senhor tem cuidado. E eu te peço que o Senhor cuide de cada um dos nossos filhos aqui, de cada mulher, de cada pessoa, Senhor Deus, e de cada familiar nosso também, Senhor Jesus. E eu te agradeço, Senhor Deus, porque a gente tem que ser realmente dependente só de Ti, e Amém. que realmente o Senhor nos livre de todo mal, de toda enfermidade, de toda depressão, de toda doença, e se por acaso houver algum necessitado, Senhor Deus, parentes nossos, filhos que estejam doentes, Senhor Deus, que o Senhor venha com a sua cura, Senhor Deus, com a tua cura. Em nome de Jesus. Amém. 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 Precisamos depender do Senhor, né, e acreditar no poder de cura que Ele tem para com as nossas vidas. E o último tópico dessa tarde está no capítulo 13, onde nós devemos ter sabedoria nos hábitos alimentares nossos e de nossos familiares. Esse mundo hoje ele está cheio de alimentos industrializados, né? Por conta de cada dia nós buscarmos a praticidade em meio à nossa correria, as próprias indústrias foram vendo isso, né? Que o mundo está muito corrido, as mulheres trabalhando, uma correria danada. A indústria foi fazendo um monte de alimentos, tudo porcariada, né? Tudo que a gente fala, né? Que são todos cheios de a gente vê o próprio leite, né? O leite, como pode o leite ficar dentro de uma caixinha por tanto tempo, né? Então a gente fica imaginando às vezes o que tem ali, dá até medo da gente tomar, né? As bebidas, tudo com coisas para durar, né? Você compra um pão, às vezes dura, sei lá eu quantos dias, você fala, meu Deus, e o pão natural que eu faço dura tão pouco tempo. Então, basicamente, tudo que é industrializado quase não tem valor nutritivo, mas tem muito cheiro, tem muita boa aparência e tem muito sabor, né? E é gostoso tudo aquilo. Eu gosto de uma boa porcaria, eu gosto de comprar umas pizzas daquelas, da Sadia, às vezes, sabe? Salgadinho, tudo que a gente pode imaginar, assim, por exemplo, os lanches, eu gosto, eu falo a verdade, eu gosto. Mas eu tomo cuidado, né? Então, por quê? Porque eu estou ensinando também dentro de casa. Então, por isso, nós devemos fazer o máximo de refeições dentro da nossa casa, refeições saudáveis. Pois muitas vezes os nossos filhos, nossos maridos, eles não farão refeições, às vezes, se estão no trabalho, talvez não seja tão saudável, talvez na escola, na faculdade, não seja tão saudável quanto em casa. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ver muitas famílias que são acometidas por hábitos alimentares ruins, que acaba fazendo o quê? Um desserviço ao nosso redor, aqueles que estão ao nosso redor, né? Trazendo o sentimento o quê? De sofrimento, de derrota, por exemplo, aos nossos filhos, porque às vezes a gente não se preocupa. Você já viu famílias que às vezes são obesas? Às vezes tem pais que são obesos, filhos obesos, ou às vezes as mães não são obesas, mas os filhos obesos. A gente precisa se preocupar, porque é saúde.
Às vezes a gente conhece meninos jovens, meninas, ou jovens adultos, que têm diabetes já tão cedo, tem colesterol já tão cedo, né? Colesterol altíssimo. Então, a gente precisa criar hábitos neles, mesmo que às vezes a gente esteja cansada de cozinhar, mesmo que a gente esteja cansada de preparar os pratos coloridos, né? Que precisam ter. É igual aquele doutor Baracá, né? Fala, aquele médico, ele fala que a gente precisa descascar mais e desembrulhar menos, né? Então, a gente precisa criar esse hábito na nossa vida, porque tudo que Deus fez é bom, né? E o que o homem acaba industrializando acaba não sendo tão bom. E às vezes a gente vai passando desapercebido, a gente vai na nossa correria do dia a dia e quando a gente vê, a gente só deu coisa industrializada para os do nosso lar. Então, também é uma questão de hábito, né? Quando a gente passa a prestar um pouquinho mais de atenção, né? Quem aqui já fez reeducação alimentar, quem aqui já começou fazer exercícios físicos, a gente começa a perceber que são sacrifícios, que a gente precisa parar, colocar metas, colocar horários, dias, né? Precisa colocar disposição para a gente poder fazer exercício, para a gente poder trocar o açúcar, né? Os médicos falam que as 3 farinhas que são muito ruins, que são a farinha branca, as 3 farinhas brancas, né, que eles falam, é o sal, o açúcar e a farinha de trigo. Então, que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, às vezes, a gente não percebe, mas a gente adoça demais os nossos filhos. Eu tenho uma menina que ela gosta muito de tomar Nescau. E às vezes ela ia tomar chocolatado e ela queria sempre pôr muito açúcar. E eu sempre fui falando, não, não, né? Eu lembro, às vezes, quando a vovó fazia gelatina, a vovó já punha açúcar na gelatina. E eu falava, não, mas espera aí, aqui está escrito que já tem açúcar, né? Alguém pode me passar aonde a Erika leu? As meninas, desculpa, demora, eu tive um imprevisto. Depois alguém passa para você, tá? Eu estou no capítulo 13 do livro. Então, a gente precisa criar hábitos saudáveis, precisamos nos exercitar e cuidar da nossa alimentação também, para a gente poder ensinar bons exemplos aos nossos familiares. E hábitos saudáveis, porque às vezes também, que nem o médico fala, né? Olha, uma simples caminhada tá ótimo. Não precisa ficar se exercitando, se matando na academia, porque eu digo a gente que já tem mais de 40, a gente não tem muita paciência, né? De ficar em academia. Então, às vezes, nenhuma caminhada eu consigo levantar para fazer. Então, eu preciso estipular metas, preciso colocar o relógio para despertar, preciso trabalhar com o meu psicológico antes de eu sair para caminhar. Não é só, ai, puxa, hoje está chovendo, não, hoje está frio, ai, hoje está muito sol, nossa, esse sol na minha cabeça. Não, eu preciso trabalhar. Por que eu estou indo? Quando eu fiz 40 anos de idade, eu comecei a perceber que meu corpo já não era o mesmo quando eu tinha 39, 38. E eu fui acometida de uma dor na minha lombar, e o médico falou, filha, você precisa emagrecer, senão você não aguenta. Então, eu comecei a procurar mudanças de hábitos, nas quais eu fui diminuindo o meu peso, fui gostando de exercício físico, porque a partir do momento que você começa a fazer exercício físico, você começa a sentir o benefício do exercício. São vários hormônios que eles falam que é liberado. Então, aí você começa até que meio que viciar, você fala, puxa, que gostoso, eu preciso me disciplinar. Então, às vezes, a gente está ensinando coisas erradas, vivendo de forma errada e ensinando para os nossos filhos. Então, nós precisamos estar atentos, né? Se os nossos familiares têm hábitos alimentares obsessivos ou muitas vezes letais, e totalmente opostos ao plano de Deus, porque além do nosso exemplo, os nossos filhos precisam também da nossa orientação, da nossa oração e da força do Espírito Santo para cuidarem corretamente do corpo deles, seja na vida alimentar, na vida emocional, na vida física, porque a Bíblia fala o quê? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa cuidar bem dele. Então, às vezes, se você está aí acordando e não tem coragem de, sei lá, fazer um cafezinho que não vai engordar tanto, que não... Às vezes a gente sabe. Você está ali com um bolinho, você fala, puxa, isso aqui, né? Nessa pandemia mesmo, você fala, isso aqui vai me engordar. Nossa, eu vou comer, ao invés de eu comer 2 pedação, eu vou diminuir. Se você diminuir cada dia um pouquinho, diminui o óleo, diminui a gordura, diminui o tamanho do bife, diminui... A gente vai vendo isso, é benefício para nós e vamos ensinando também aqueles da nossa casa, tá bom?
Mas se a gente não faz nada disso, né, não ensina eles a comerem uma saladinha, por mais que eles não gostem, a gente precisa. E os nossos filhos casados também, a gente às vezes precisa ficar de olho neles, porque às vezes as esposas não cuidam, e a gente precisa ficar de olho, porque é a vida dos nossos netos, né? Então, é tudo ali, ó, tudo aos nossos olhos. Então, assim, que a gente possa ser bênção na vida deles, dos nossos filhos, dos nossos maridos e também das nossas vidas. Cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa alma, cuidando das nossas emoções, cuidando da nossa vida espiritual, porque às vezes nós adoecemos, às vezes a gente vai ficando gordinha, e aí fica essa pandemia, e aí a gente, então ficou o físico ruim, aí entra uma depressão, e aí eu não consigo orar, e aí a vida, olha, você vê, olha, a vida emocional, a vida espiritual, tudo isso desceu ladeira abaixo. E não pode, então a gente precisa ser sábia, a Bíblia fala, a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica o lar. Então a gente precisa ser sábia nos mínimos detalhes. A Esther vai nos conduzir em oração nesse momento, e eu agradeço todas vocês, é sempre um privilégio poder falar a vocês, tá bom? Ok, obrigada. Bem, Pai querido, Pai de amor, em primeiro lugar, quero te agradecer por todas essas palavras aqui ministradas, que tocaram os nossos corações, e tenho certeza que cada uma de nós se identificamos em alguns aspectos. Muito obrigada, Senhor. Agora nós queremos, assim, te pedir, Senhor, que continue nos dando sabedoria e nos inspirando, Senhor, para que a gente possa ter uma alimentação saudável dentro dos nossos lares. Pai, o Senhor bem sabe o quanto eu tenho relutado contra tudo isso, porque eu tive uma educação onde eu sempre ouvi: não cozinhe, não fique na cozinha, você tem que trabalhar e não ficar de dona de casa. Então, eu tinha uma trava muito grande com essa questão de cozinha, mas a pandemia está me ajudando em muitas coisas, né? Amém. Espero que você, assim, espero, Senhor, que possa ter ajudado também outras mulheres, no sentido de quebrar determinadas tradições e ir para as novas opções que nós temos, né? Hoje, mais do que nunca, a gente tem tido informações sobre alimentação saudável, né? Diminuir açúcar, diminuir sal, e também carboidrato, de farinha branca, enfim, pai. Tudo isso, a gente tem uma consciência e a gente sabe que também é gradativo. E nós te pedimos, Senhor, que a gente seja exemplo para os nossos filhos nesse aspecto, de sempre preferir uma alimentação, por mais que ela seja um pouco, às vezes, demorada, mas que ela seja saudável, Senhor. Dai-nos sabedoria e amor no coração, para que a gente possa, de verdade, ter essa preocupação. Também, Senhor, com as atividades físicas, isso é algo que eu nunca gostei de fazer, mas hoje em dia eu me obrigo a fazer, Senhor, e o Senhor sabe que é por causa do meu filho, que precisa muito, 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 que ele está com sobrepeso muito grande. E então, Senhor, todas essas coisas, nós como mães, a gente acaba tendo que renunciar coisas que a gente não fazia, não gostava, para viver esse novo, né? Porque a sociedade, ela impõe muitas coisas ruins, inclusive a bebida, a cerveja, que hoje é um chamativo muito grande para os jovens, e tem muito carboidrato, isso tudo acaba também causando danos na saúde. Então, que a gente possa ser mesmo, cada uma de nós aqui, possamos ser exemplos de mães dedicadas e interessadas em conhecer essa parte mais saudável da alimentação, que a gente possa aplicar isso no nosso lar, sabendo que isso vai refletir nos nossos filhos e até nos nossos netos. Abençoa, Senhor,
cada uma de nós, que a gente consiga realmente, a cada dia, fazer o possível para que a gente seja a sua imagem e semelhança, porque uma vez que nós somos templo do Espírito Santo, e que a gente possa, Senhor, valorizar o nosso corpo da forma como o Senhor nos ensinou. Muito obrigada, Pai, por essas pessoas que estão aqui reunidas e que a gente possa aplicar a Tua palavra e o estudo de hoje. Em nome do Seu Filho, Jesus Cristo, é que te agradecemos. Amém. Amém. A gente desembrulhe menos e descasque mais. Grave essa frase, Dr. Baracá. Tá bom? Bacana. Deus abençoe vocês. Amém. 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 Érica, acho que você pode encerrar.